Muito bem, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você, mas eu quero construir junto com você nessa noite esta palavra que é para nós consagrarmos a Deus os nossos propósitos. Eu fui muito trabalhado por Deus nessa questão de sonhar coisas maiores e melhores. Não foi sempre assim. Eu tive uma infância bem difícil. Meu pai, ele, acredite nisso, ele tinha 5 empregos em um período da nossa vida para poder ajudar, para poder sustentar os filhos que eram carreados, eram escadinhas. Então, consumia muito e por muito tempo assim de espaço, pouco tempo de espaço, mas por muito tempo, ele precisou se esforçar muito para trazer uma condição que nós pudéssemos ter o alimento, o estudo, as vestes. Então, quando a gente vem de uma situação difícil, sonhar coisas grandes, parece que fica um pouco assim limitado para nós. Eu não estou falando, não estou generalizando, eu estou contando a minha maneira de ver essa situação. Cada um vai ver de uma forma diferente, mas talvez alguém se identifique como eu estou vendo. E para mim, sonhar coisas maiores, melhores, era como se não fossem essas coisas possíveis para eu alcançar. Então, o que estava no meu coração? Eu quero continuar trabalhando. Meu pai foi um exemplo para mim, então eu quero trabalhar muito para conseguir sustentar uma família. Eu gostaria de ter uma família, queria ter uma família. Não sonhava em muitos filhos, mas queria ter filhos, queria ser pai. E se eu tivesse uma casa, um carro e uma família que eu pudesse sustentar, isso para mim já seria algo extraordinário. As grandes coisas que eu sonhava se resumia a estas coisas. E aí, irmãos, Deus pôs na minha vida a Michele. A Michele é uma sonhadora, é uma mulher virtuosa, é uma mulher que ela teve uma infância diferente e por isso ela sonhou coisas diferentes. E Deus não faz nada por acaso. Eu sei que Deus trabalha para que os seus filhos, para aqueles que amam ao Senhor, possam experimentar as coisas que Ele tem separado para os seus filhos. E a Michele, ela sempre foi uma mulher com muitos sonhos. Até hoje, irmãos, ela é uma mulher com muitos sonhos. Eu louvo a Deus por isso, porque a Michele trouxe um crescimento, ela me ajudou num crescimento para que eu pudesse romper em algumas áreas da minha vida que estava bem limitada por baixo e alcançar coisas que o Senhor então começou a sinalizar para nós que era possível alcançar. Quando nós começamos com a igreja, a comunidade Restaura a Nossa Casa, lá em 2004, então nós temos 16 anos, nós tínhamos no coração de ser uma igreja família, onde a gente pudesse restaurar as famílias ou ser uma palavra de prevenção na família, para cuidar das famílias. E nós já fizemos muitas coisas em relação a isso. Nós temos muitos testemunhos de famílias restauradas na igreja, através dessa visão, desse ministério. Mas uma das coisas que sempre ficou muito marcantes para nós, desde o início da igreja, é de nós agradecermos a Deus, chegar no final do ano e sermos gratos a Deus. E não começar um ano jamais sem uma semana de oração. Então, todo domingo, todo mês de dezembro de cada ano, o segundo domingo do mês de dezembro, nós fazemos o nosso culto de ações de graça, para sermos gratos ao Senhor, para reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos. Mas também na primeira semana do ano nós fazemos uma semana de oração todos os dias, do dia 1 até o dia 7 de janeiro, a partir das 20 horas nós oramos, e temos feito isso nos 16 anos da igreja, e nós vamos fazer também esse ano de 2021 desta forma. Mas a ideia de trazer uma tenda para dentro de um templo e entrar dentro dessa tenda, nasceu com um texto que está em Êxodo e que eu prego ele todas as vezes que eu vou falar sobre culto de ações de graça. Porque eu tiro muitas lições desse texto e eu aplico isso muito na minha vida, porque eu acho muito fascinante o relacionamento entre Moisés e Deus.
E o texto de Êxodo 33, ele vai dizer que Moisés, ele entrava dentro da tenda e ele conversava com Deus como alguém fala a um amigo. Como eu estou falando com vocês, podendo olhar nos olhos de vocês e compartilhar o que eu estou compartilhando ao coração de vocês, com o coração de vocês, assim Moisés era com Deus. E esse papo era tão sincero, de que Moisés ousou em falar algumas coisas para Deus, que eu não sei se eu falaria para amigo, deveria falar, mas talvez a gente tome muito cuidado para falar. Mas Moisés foi na lata. Uma das coisas que Moisés falou é que Deus estava bem aborrecido com o povo de Israel, porque esse povo de Israel estava com o coração bem endurecido para a obediência. E aí Deus falou: Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou riscar esse povo do meu livro aqui, vou fazer de você uma nova nação, e nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer novo. Aí o Moisés olha para Deus e fala: Deus, presta atenção, o senhor já parou para pensar o que vão falar do Senhor? Vão dizer que o Senhor tirou um povo do Egito e nem o Senhor aguentou esse povo, e o Senhor matou ele. Não faz isso não. Se o Senhor for fazer isso, então risca também meu nome, nem conta comigo para uma próxima geração, porque não vou estar dentro. Aliás, eu venho aqui interceder pelo povo. Eu venho pedir para o Senhor ter misericórdia, se compadecer deles e dar uma oportunidade para eles. Faça-nos saber o caminho para onde nós vamos. Então, esse era um ambiente que Moisés e Deus tratavam, esse era o relacionamento. E o que nós queríamos com isso? Então, proporcionar que os membros da igreja, que os visitantes, que os irmãos que estão participando conosco, pudessem ter a oportunidade de ter uma experiência como essa. E nós já tivemos muitos testemunhos em relação à tenda. Hoje pela manhã ainda, uma irmã da igreja chamada Marina deu um testemunho a respeito de propósito que ela fez há muitos anos atrás, e que Deus havia sido fiel em cumprir os seus propósitos, e hoje ela estava podendo testemunhar do que o que ela faz é propósito que ela tinha escrito num dos cultos da tenda. Então nós pensamos assim: puxa vida, tenda, templo e eu são as três moradas que Deus falou na sua palavra. Lá em Êxodo 25 ele fala assim: me faça uma tenda porque eu vou habitar no meio de vocês. Depois lá em Crônicas 7 nós vamos ver Salomão terminando o templo e Deus se agradando do edifício que havia sido construído. E por fim Jesus vem e diz que Ele vai nos preparar a morada, mas vai enviar o Espírito para tabernacular em nós, para habitar em nós. E nós vamos ter a quarta morada, que é morar com Deus. Mas o que nós fazemos enquanto estamos aqui? Reunimos essas três moradas, esses três símbolos de morada, e nós pedimos para que Deus possa falar conosco como alguém fala a um amigo. Então nós temos a tenda, primeira morada, o templo, segunda morada, nós somos a morada, e nós passamos pela tenda, entramos na tenda para ter uma experiência com Deus. E assim, a ideia do propósito nasceu para que a gente pudesse vir e falar com Deus qual era a nossa expectativa em relação ao ano que nós teríamos pela frente. Porque uma coisa é certa, o que passou, passou, nós já estamos deixando para trás. Agora nós lançamos expectativas sobre as coisas que estão diante de nós, e nós queremos alcançá-las, e precisamos muito que o Senhor nos mostre o caminho. Você concorda com isso? Porque é bom a gente saber o caminho para onde Deus está nos conduzindo. E esse é o assunto que eu quero falar com vocês. Se há um caminho a percorrer, que Deus possa nos mostrar o caminho. Mas como é que nós vamos saber o caminho? E eu comecei lendo o Êxodo 33, depois fui a Êxodo 34, mas eu falei: você quer saber, eu preciso ir lá no início dessa história. Eu preciso descobrir como é que esse papo rolou entre Deus e Moisés, para que eu possa entender o contexto e aplicar isso de uma forma efetiva na minha vida, porque, irmãos, eu não leio mais a Bíblia para perder tempo. A minha leitura na palavra é que ela transforme a minha vida todos os dias que eu leio. Se eu leio um versículo, eu quero que esse versículo transforme a minha vida. Eu quero que ele mude o meu jeito, eu quero que ele crie um caminho na minha mente que eu possa viver por aquilo que eu estou lendo, e sendo transformado todos os dias. Então, eu tinha uma direção. Essa manhã eu preguei nessa direção que eu tinha, e falei para a Michele agora à tarde, falei: eu vou estudar mais um pouco para estudar, para confirmar essa direção. E aí não deu certo, veio outra direção, porque eu fui no início, e aí olha só que coisa extraordinária, Deus revelou
para nós. Então nós vamos construir essa ideia junto, tudo bem? Vou pedir um pouco da sua paciência, mas eu quero mais ainda a sua atenção, para que você entenda como eu tenho dificuldade às vezes de passar com calma aquilo que está fervendo aqui dentro, mas eu quero que vocês compreendam, porque o desejo do meu coração é que vocês em 2021 vão viver coisas extraordinárias no Senhor, e esse vai ser, irmãos, isso vai ser um diferencial na sua vida daqui para frente. Você não volta mais para trás, você vai seguir adiante, você vai em direção ao outro lado da margem. Hoje de manhã eu passava pelo Lago Igapó e olhei e falei: Deus, como é que eu faço para chegar lá do outro lado da margem do Lago Igapó? E tem muitos recursos para a gente fazer isso, mas aí eu me lembrei, na palavra de Deus, as pessoas que estavam numa margem, que Deus mostrou para eles a outra margem. Então, quando não tinham os recursos, Deus abriu o mar. Quando não tinham recursos, eles andaram sobre as águas. Quando não tinham os recursos, ou tinham os recursos que vieram as tempestades, Deus estava no barco. Mas uma coisa é certa, todos eles chegaram lá do outro lado da margem, e nós vamos alcançar também aquilo que Deus está nos mostrando, amém? Então vamos começar lá em Êxodo, capítulo de número 24. Eu vou falar sobre essa glória que Moisés pediu para ver. Você sabe que no texto de Êxodo, lá em 33, Moisés vai pedir para ver a glória do Senhor. Deus, mostra-me a tua glória. Nós já vamos falar sobre esse texto, eu não vou entrar nele agora, porque eu quero construir uma ideia com você. Mas como é essa glória? Por que Moisés pediu para ver essa glória? O que representa para nós, nos dias de hoje, termos essa glória? Então, essa construção eu quero fazer junto com você a partir do capítulo 24, vou ler do versículo 1 em diante, bem tranquilo, para que a gente possa compreender melhor. 24:1 de Êxodo diz assim, disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Ok? Sobe ao monte, você, Moisés, Arão, Nadab, Abiú, mais 70 anciãos de Israel, mas vocês fiquem de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, e os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Presta atenção na leitura agora, Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e os 70 anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como um pavimento de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, fica lá, dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para o ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, e aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40
noites. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o povo de Israel sendo tirado do Egito para ser levado a uma terra que Deus havia prometido, uma terra abundante, uma terra que era farta, uma terra que era chamada de prometida e que manava leite e mel. E no percurso, logo na saída do povo de Israel do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus Deus os chamou para instruir esse povo de como é que eles deveriam se comportar na presença de Deus. Então Deus vai dar os ritos de culto, Deus vai dar as leis, vai dar para eles como que é esta questão de se apresentar diante de um Deus que é santo. E isso era uma instrução que o povo precisava obedecer para não ser consumido. Então, a primeira igreja que Deus reúne para instruir a sua forma de culto está no monte. Então, essa é a glória manifestada no monte. E nessa glória manifestada do monte, o povo adorava de longe. O povo observava a distância. Eles não poderiam se aproximar, porque o fogo era um fogo consumidor. A glória era um fogo que ardia e todos podiam ver. E essa glória, irmãos, ele envolviam as pessoas que ali estavam presentes. Tanto é que as pessoas, o texto vai dizer o quê? Que as pessoas viram Deus. E depois de ter visto Deus, eles se assentaram para comer as ofertas e os sacrifícios que trouxeram ao Senhor. Então, a primeira manifestação da glória de Deus acontece aqui para um povo reunido como igreja. E Deus faz questão, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nisso, que Deus faz questão de manifestar a sua glória quando o povo está reunido. E uma das coisas importantes para eu e você saber é que muitas pessoas estão falando nos dias de hoje que eles nem têm vindo mais à igreja, eles não estão mais frequentando os templos, porque eles dizem assim: eu sou a igreja, eu sou a igreja. E eles estão errados? Não. Eles são a casa do Senhor, são a morada do Espírito Santo e são a igreja. Só que quando o povo está reunido como igreja, nós somos o templo. Nós passamos a ser o templo onde Deus, Ele recebe a nossa adoração e o nosso culto. É aqui que Ele enche-nos da sua presença. É aqui que Ele traz descanso para nossas vidas, nos instruindo por meio da sua palavra. E aí, irmãos, Moisés então começa a ter o quê? Uma intimidade com essa glória. Moisés começa a ter um entendimento de o que essa glória, por que essa glória apareceu e qual é a importância de andar nesta glória. Então, Moisés, depois de ter então feito uma aliança com Deus, depois do povo ter recebido o sangue ter sido aspergido, o livro da aliança ter sido escrito, que quem escreveu nesse caso foi Moisés, depois ele vai subir ao monte, vai receber as tábuas escritas por Deus, depois de eles terem dito isso para o povo ter respondido que eles aceitam tudo aquilo que Deus está falando, eles vão fazer, então Deus faz com eles uma aliança. Esse texto não pareceu bem familiar com aquele de Coríntios que a gente vai ler? Que uma nova aliança vai ser feita no sangue de Jesus? Esta é uma aliança, mas Jesus depois vai vir fazer uma nova aliança, ok? Só para a gente sintonizar como que é construído esse percurso, esse caminho. Então, o caminho para a terra prometida passaria pela glória, por vermos a glória do Senhor, por esse povo ver a glória do Senhor, saber que a glória do Senhor estaria presente no meio deles. E Moisés então desce e vai falar para o povo aquilo que ele recebeu do Senhor, e o povo então vai receber aquilo como instrução de como é que eles vão se comportar. Irmãos, é nessa conversa entre Moisés e Deus que eles vão receber as instruções a respeito da Páscoa, as instruções a respeito das festas, as instruções a respeito de como construir a tenda, o tabernáculo, as instruções de como eles devem se apresentar para o culto, o sacrifício, as ofertas, tudo. A liturgia toda do culto vai ser dada nesse momento para Moisés, tá bom? Então, o primeiro momento para o povo aprender o caminho é a glória de Deus sendo manifestada no monte, é a igreja do monte. Agora, olha só, o segundo momento que eu quero trabalhar com vocês, abra comigo em Êxodo 40. Êxodo 40.
E nós vamos ler do versículo 34 em diante. O texto vai dizer assim, ó: então a nuvem cobriu a tenda da congregação. Vamos todos ler lá agora, ó. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e o que aconteceu? Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, e vista de todas as casas de Israel em todas as suas jornadas. Então, irmãos, olha só, Deus, no capítulo 25 de Êxodo, no 24 nós lemos que Deus apareceu no monte, e no monte a glória de Deus se manifestou, e todos viram a glória do Senhor, tá certo? Agora, no capítulo 25 de Êxodo, no versículo 8, Deus vai falar assim, ó: me faça um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. Me faça uma casa, porque eu vou morar junto com vocês, eu vou andar no meio do meu povo, eu estarei com vocês todos os dias. Então, Moisés convoca o povo para fazerem trazerem as ofertas, para se fazer o que? O tabernáculo, conforme Deus havia mostrado para Moisés que precisava ser feito. E por que era importante fazer o tabernáculo? Por que era importante ter a tenda? Porque ele ia ser o caminho, ele ia mostrar a direção. Então ele ia estar no meio do povo, e ele andando no meio do povo ia conduzir o povo para a terra prometida. E quando Moisés termina, o povo de Israel termina de fazer o tabernáculo, Deus enche os seus servos com o Espírito de Deus para ele poder fazer o tabernáculo de acordo com a planta que Moisés tinha recebido. Quando está tudo pronto, aí eles vão orar, eles vão consagrar o tabernáculo. A casa ficou pronta, a tenda ficou pronta, Deus, está tudo pronto. Quando ficou tudo pronto, sabe o que aconteceu? A glória do Senhor entrou naquele lugar e encheu a morada de Deus. É a segunda vez, só que agora Deus está enchendo o tabernáculo, a tenda, onde ele iria habitar, e dali ele iria falar com o seu povo. Então o povo de Israel começou agora a ver a presença de Deus no seu meio. Agora o povo de Israel sabia que eles iam andar por uma direção, e a direção seria a nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Quando a nuvem levantava, o povo andava, a nuvem ia mostrando, apontando para o caminho. Então se a nuvem levantava da tenda e caminhava para a direita, o povo já arrumava suas malas, suas casas, e partia para onde a nuvem estava indo. Aí a nuvem chegava num determinado lugar e parava. E aí então o povo tinha que fazer o quê? Montar acampamento naquele lugar. Se fosse à noite, a coluna de fogo. A coluna de fogo poderia subir ou descer, e ali ela ia estabelecer aonde é que o povo ia, qual era o caminho para se chegar à terra prometida. Então eles estavam sendo instruídos com a própria presença de Deus no meio do povo, no meio da congregação, dentro da igreja, para dizer a direção aonde o povo deveria ir. Tudo bem até aqui? Então, nas duas moradas que nós vemos, nos dois momentos que Deus apareceu para falar com o povo, a glória dele se manifestou. E no caso aqui da tenda, ela encheu a tenda, ela encheu o tabernáculo da sua glória. E era tal glória, era tanta densidade, que as pessoas não conseguiam nem entrar lá dentro. Amém, queridos? Agora vamos ver a terceira morada de Deus, a segunda morada no caso. Abre comigo em Crônicas 7:1. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 1. O povo começa a andar com Deus no deserto, eles começam a conhecer Deus, algumas coisas vão acontecer de extraordinário, algumas vitórias extraordinárias o povo vai ter por causa da presença de Deus. Deus começa a retirar os seus inimigos de dentro da terra, no deserto ele vai abatendo os seus adversários, até que chega um momento agora de eles estarem dentro da terra prometida. Então Davi ele fala assim: olha, não é certo eu ser rei de Israel, habitar em palácio enquanto o meu Senhor habita em tendas.
Só que uma das coisas interessantes que Davi faz, ele introduz o louvor na igreja. Ele introduz a adoração na igreja. Ele faz com que a música agora seja contínua dentro do templo. E então o que Davi tem no coração? Eu vou fazer uma casa para o Senhor. E aí Deus se agrada do coração de Davi, mas diz assim: olha, não é você que vai construir, eu vou receber esse lugar, mas é seu filho que vai construir, da mão deles recebereis. Então no capítulo 7, no versículo de 1 a 3, nós estamos vendo Salomão terminando o templo. Ok? Nós já vimos a glória se manifestar no monte, nós já vimos a glória se manifestar na tenda. Agora olha o que vai acontecer no templo. Capítulo 7, versículo 1 de 2 Crônicas. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E o que aconteceu? A glória do Senhor mais uma vez encheu a casa onde Deus ia habitar. Eu não sei se você já está percebendo, mas eu quero que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor já comece a te envolver, porque a morada de Deus até então, até nós sermos levados para a glória, é você. E eu não sei se você está entendendo, mas vai acontecer algo na sua vida extraordinário, se já não aconteceu. Porque quando Deus fala, reúne a igreja no monte, a glória dele enche. Ele reúne a igreja na tenda, a glória dele enche. Ele reúne a igreja no templo, a glória dele enche. Imagine quando ele vier fazer morada em você. Então nós vamos vendo que agora o que acontece? Olha o povo, vamos ver o versículo de número 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa, olha mais uma vez, do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E olha a diferença: louvaram o Senhor porque Ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Já está na adoração, nessa intimidade, nesse relacionamento de culto, eles já estão sendo melhorados, eles já estão sendo evoluídos. Agora não é só adorar de longe, agora adora de perto, mas agora não é só adorar, agora eles louvam, eles cantam, eles levantam as mãos, ele tem uma intimidade com esse Deus. Mas não vai ficar aí, irmãos, porque esse negócio vai ficar mais junto ainda, porque estava longe, foi se aproximando, mas agora está muito em nós. Mas a vontade do Senhor continua a mesma. Ele quer encher o templo, Ele quer encher a sua morada com a sua glória. E quando nós terminamos de ver aqui, o Senhor vai dizer coisas extraordinárias para Salomão. Só que o que eu quero dizer para vocês agora é quando nós somos a morada do Espírito Santo, a morada de Deus. Mas para eu entender o que é que vai acontecer comigo, ou o que deveria ter acontecido comigo, ou o que aconteceu comigo, eu vou ler Êxodo 33, que foi aonde eu comecei. Foi daqui que eu fui buscar esses versículos, esses textos, para entender o que significava ter a glória. E aí, abra comigo lá em Êxodo, volta lá em Êxodo. Capítulo 33, a partir do versículo de número 12. Já estamos caminhando para o final, queridos. Mais um pouquinho. 33, a partir do versículo de número 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deixa saber quem há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: olha, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés, vamos todos ler ali, ó: rogo-te,
Vamos lá, só quem quer ver a glória mesmo. Vamos lá, mais uma vez. Rogo-te. Aleluia. Moisés então faz um pedido a Deus: eu rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Tem alguma versão aí que está dizendo sobre a rocha? Tem? Ok. Então Deus está respondendo para Moisés que tem um lugar junto dele que é uma penha, que é uma rocha, ok? Agora continuamos a leitura aqui. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, ou numa fenda da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. E depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Irmãos, o que Moisés está falando e o que é que Deus está conversando com Moisés? Aonde que Deus quer levar Moisés? Uma das coisas interessantes para nós vermos é que esse encontro que Moisés está tendo com Deus, ele vai se repetir no Novo Testamento, lá em João 14. Nós já vamos para João 14 para você ver, porque isso que nós estamos vendo, essa cena que nós estamos assistindo, é o que Deus fez em nós. É o que Deus quer fazer naquele que é salvo, naquele que entrega a sua vida para Jesus Cristo, seu Senhor e o seu Salvador. Mas eu quero só que você entenda o como é feito, ou como foi feito isso, como isso chegou até você, como que isso aconteceu na sua vida. Então, o capítulo 33, Moisés fala assim: olha Deus, está muito bom o nosso papo, o Senhor sabe quem eu sou, eu sei quem é o Senhor, mas até agora eu não sei o caminho, me mostra o caminho, para que eu saiba onde ir, para que eu saiba como chegar. Aí o Senhor fala assim: olha, eu vou mostrar o caminho, mas você precisa estar junto comigo. Moisés, ele tem uma intimidade com Deus. Ele fala assim: mas eu ando com você, você sabe o meu nome, e você disse que a tua graça me alcançaste. Ora, se a tua graça me alcançou e tu sabes o meu nome, então eu rogo-te agora que me mostre a tua glória. Então Deus vai falar: Moisés, eu vou mostrar a minha glória para você. Não dá para você ver o meu rosto, não dá para você ver a minha face, porque senão você vai morrer. Mas vamos fazer o seguinte: tem uma, fala assim, tem uma rocha, tem uma rocha. Aonde? A que distância essa rocha está do Senhor? Junto. E o interessante é que nesse momento Moisés está dentro da tenda da congregação. Ele está dentro da tenda do encontro, e ele está falando assim para o Senhor: Senhor, eu rogo-te que suou, me mostre a tua glória. Aí o que Deus vai falar? Para você ver minha glória, tem uma rocha aqui, ó, e ela está junto de mim. Amanhã, quer dizer, você sabe o que Deus estava falando? Não é para o seu tempo, não é para agora. Amanhã eu vou te pôr na fenda da rocha. Naquele momento a rocha não tinha fenda, mas amanhã a rocha vai ter uma fenda. E eu vou te pôr na fenda da rocha. E quando eu pôr você na fenda da rocha, a minha glória vai passar. E quando a minha glória passar diante dos teus olhos, você vai ver a bondade, você vai ver a misericórdia, e mais do que isso, você vai ver como que se proclama o nome do Senhor. Então Moisés fala assim: então amanhã eu estou aqui. Agora olha o amanhã de Moisés, onde é que está? João 14. Irmãos, me perdoe porque eu grito, porque eu me empolgo muito com essas coisas. Parece que eu estou vendo a fenda, parece que eu estou vendo a rocha, parece que eu sabe, guardadinho lá dentro, estou escondido lá dentro. Jesus está para ser levado ao céu. É a Páscoa e ele está um tempo ali com os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a igreja.
Porque Ele vai deixar uma missão para a igreja. Ele vai deixar a missão. Qual que é a missão que Ele vai deixar para os discípulos? Proclamar o nome. Proclamar o nome. Fala assim, proclamar o nome do Senhor. Vamos lá, proclamar o nome. Por que eu estou falando que é para proclamar o nome do Senhor? Porque foi o que Deus disse. Eu vou mostrar a minha glória e você vai o quê? Proclamar o nome. Eu vou proclamar, minha glória vai proclamar o nome do Senhor. Agora, Jesus está aqui preparando para ser crucificado, e Ele está deixando a igreja. E quem vai começar a igreja? Os discípulos. E lembra que a glória já encheu o cume do monte, a glória já encheu a tenda, a glória já encheu o templo. Ora, agora o que está acontecendo? Jesus começa uma conversa com os discípulos assim, 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, terra prometida. É onde Moisés estava sendo conduzido. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei a vós, receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. E vós sabeis o caminho, para onde eu vou. Agora olha a pergunta que ele vai fazer, se não é igual a que Moisés fez, Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Não é a mesma pergunta que Moisés fez? Eu te peço agora, eu rogo-te que me faça saber qual é o caminho. Aí o Tomé, parece que ele recebe lá o sopro de Moisés e faz a mesma pergunta. Aí olha a resposta de Jesus, se é diferente da que Deus deu. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe, olha o que Filipe vai falar: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Aí Jesus fala assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Lembra o que Deus falou para Moisés? Tem junto de mim o quê? Quem que está junto com o Pai? Uma rocha. E você sabe que essa rocha é Cristo Jesus. Ele é a rocha eterna. E aí ele não está ferido ainda, mas ele está dizendo que eu e o Pai somos um. Aonde o papai está, eu estou também. Aonde eu estou, o papai está também. Não tem como você ver a glória do Pai se o Filho não te mostrar. E o Filho está dizendo: olha, o que vocês estão me pedindo, é só olhar para mim que vocês vão ver. Então o que está acontecendo é uma confirmação do texto. E Jesus continua: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, e credes ao menos por causa das mesmas obras. Então Jesus está preparando a sua igreja, está preparando o seu templo, está preparando o seu povo, e Ele está dizendo que agora o culto vai acontecer de uma forma diferente. Ele não vai precisar mais de espaços físicos, ele vai acontecer dentro de cada um de nós. Lá em João, capítulo de número 19, versículo de número 34, vira 3 folhas para frente de onde você estava lendo. João 19, capítulo 19, versículo de número 34. 4 folhas na minha Bíblia deu. Diz assim, mas um dos soldados lhe abriu o lado, ou seja, fez uma fenda na rocha, e da rocha saiu o quê? E você sabe que sangue e água saindo do lado de Jesus é o nascimento da igreja. Chama lá baixo. E o que Jesus quer que eu e você entenda aqui agora, meu irmão,
Olha só o que eu vou falar, entenda isso. O véu do templo, nesse momento, rasga. O templo não é cheio, é esvaziado. Sabe por quê? Não é Deus entrando, é Deus saindo. Porque Ele está deixando o templo físico. Porque Ele não mora em templo físico, agora Ele habita em nós. Então Ele não entra, Ele sai. O véu rasga para Ele sair e habitar em nós. Ou seja, a glória dEle agora se manifesta em nós. E se nós queremos saber o caminho, Ele vai estar em nós para nos instruir aonde nós devemos ir. Meu irmão, eu quero te dizer que nós fomos chamados para andar de glória em glória, de culto em culto. Todas as vezes que fazemos culto, glória desce, glória sobe, porque é assim que Deus estabeleceu desde o começo da primeira igreja. Por isso que eu insisto para você dar glória, porque nós temos que glorificar o nome do Senhor. Por isso que eu insisto para você levantar as suas mãos. Nós não podemos vir para um ambiente de culto com as nossas faces tristes, com o nosso coração pesado, com as nossas mãos cansadas. Nós devemos vir para adorar o Senhor, para glorificar e exaltar o seu santo nome, porque Ele está nos fazendo conhecer o Pai, e nós conhecendo o Pai, nós conhecemos o Filho, e nós conhecemos o Filho, nós conhecemos o caminho para a terra prometida. E o que significa estar com a glória de Deus entre nós? Estar com a glória de Deus em nós. O que significa essa glória de Deus estar em nós, meu irmão? É que nós vamos aprender o caminho. E conforme nós formos andando por esse caminho que vai nos levar à terra prometida, você percebeu que quando apareceu Deus no monte, era para mostrar o caminho. Quando Deus apareceu na tenda, era para mostrar o caminho. Mas quando Deus apareceu no templo, o caminho não precisava ser mostrado. Por quê? Porque o templo já estava dentro da terra prometida. O que eu quero dizer para você nessa noite da entrega dos nossos propósitos é que Deus está nos chamando para nos mostrar o caminho, e faz parte do caminho que nós devemos andar, alcançar os propósitos que Ele está colocando no seu coração. Sabe por quê? Porque esses são os desafios para o nosso crescimento. Esses são os desafios, queridos, que nós precisamos passar. Sabe as paradas? Nuvem levanta, povo anda. Nuvem para, povo para. Assim são os propósitos que Deus está gerando no nosso coração. Sabe o que isso quer dizer? Que no ano que vem, irmãos, nós vamos ter andado mais um pouco em direção à terra prometida. E o que nos fez andar? Aquilo que Deus nos mostrou, aquilo que Deus gerou no nosso coração, as suas promessas, a sua palavra, aquilo que Ele está querendo que nós alcancemos. Porque se eu sair daqui para alcançar o que Ele está me mostrando, sabe o que vai significar? Que eu estou crescendo, que eu estou andando, que eu não estou parado. Irmãos, quando nós colocamos os nossos propósitos ali dentro e nós pedimos para o Senhor coisas que estão sendo geradas por Deus em nosso coração, eu aprendi uma das coisas mais extraordinárias nesses últimos dias na minha vida, é que quando eu escrevo, eu faço um espelhamento da minha mente. Sabe espelhar o celular? Você compra um celular novo, vai passar as coisas que estão no celular antigo para o celular novo. Aí você conecta o Bluetooth, vai lá no espelhamento, e aquelas mensagens, informações do celular antigo são transferidas por espelhamento para o celular novo. A gente consegue espelhar fotografia de celular para a televisão, e outras coisas nós conseguimos fazer por espelhamento. E o Senhor já tinha feito isso conosco há muito tempo. Ele pôs em nossa mente sonhos, Ele gera imagens, Ele gera vontades e desejos, projetos, e você, quando escreve, você faz um espelhamento daquilo que está dentro de você. Deixa eu te falar uma coisa: por que engenheiros, arquitetos fazem as suas maquetes? Porque eles tiram aqui de dentro e põem no projeto. Sabe o que está acontecendo? Deus está chamando você para ser um engenheiro da sua vida, dos sonhos e dos projetos que Ele está gerando no teu coração, para que você possa alcançar no ano que vai vir as coisas que Ele tem gerado. Por isso que é importante você fazer o seu propósito. Se você não fez, você tem tempo. Nós vamos deixar a tenda aqui. Domingo que vem você pode trazer sua oferta, pode trazer seu propósito. Até o final do ano nós vamos deixar a tenda aqui, por causa dessa situação que nós vivemos. Mas você não pode deixar mais de sonhar. Deus elevou os meus sonhos, usou a minha esposa, e hoje eu sonho coisas extraordinárias no Senhor. Deus está chamando você para sonhar essas coisas, e Ele mostrou que para chegarmos aonde precisamos chegar, a glória dEle já está manifestada em nós.
ela já está manifestada em nós. E a glória dele cura, a glória dele restaura, a glória dele levanta, a glória dele batiza, a glória dele te dá força, a glória dele faz com que você possa ver coisas extraordinárias do Senhor. Nós vamos terminar o culto dessa noite dando glória. E nós vamos fazer isso por meio do louvor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus.